No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 3 fundos imobiliários de tijolo que estão pagando dividendos mensais altíssimos. São 3 fundos que provavelmente muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo devem ter em carteira e são fundos que estão pagando um dividendo bem robusto comparado a outros fundos de tijolo já consolidados no nosso mercado de fundos imobiliários. Então já quero pedir para você, se for novo aqui no canal, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Deixa o like nesse vídeo e diz para mim nos comentários se você tem fundo imobiliário de tijolo na sua carteira que paga um dividendo um pouco acima da média dos fundos imobiliários de tijolo. Então, partindo do princípio, a gente sabe que para montar uma carteira de fundos imobiliários, como os especialistas dizem pra gente aí, né, é ideal que a gente tenha uma diversificação entre fundos imobiliários de vários setores, vários segmentos diferentes, fundo de tijolo, fundo de papel, pode ter fundo de vários segmentos aí que a gente tem para investir hoje, como logística, shoppings, fundo de laje corporativa, temos fundo de CRI, temos fundo de fundos híbridos, que está virando moda também um fundo virar fundo híbrido aí, né? Eu também tenho os FIAGROS que funcionam também como os fundos imobiliários de papel. Então hoje está muito fácil de montar uma carteira diversificada e principalmente quando se fala em diversificação da carteira, a maior parte da carteira geralmente os especialistas recomendam que sejam fundos de tijolo. E hoje eu quero mostrar para vocês 3 fundos de tijolos que eu acho bem interessantes, que estão pagando dividendos bem robustos se a gente for comparar com outros fundos imobiliários também do mesmo segmento. Só lembrando, tá? Lembrando, isso daqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, eu só vou mostrar para vocês esses fundos imobiliários, a gente vai ver quanto é que eles estão pagando, conhecer um pouquinho bem por cima, rapidão, desses fundos, porque são 3 fundos, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo se eu for detalhar cada um deles. E depois eu vou entrar aqui numa planilha que eu vou mostrar para vocês, que eu vou colocar quanto é que esse fundo tá pagando em dividendo aqui ao ano, e a gente vai saber quanto é que a gente receberia investindo, por exemplo, 10 mil reais nesse fundo imobiliário, quanto a gente receberia ao ano, em média, e quanto é que a gente receberia também por mês. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, já vamos para o primeiro fundo imobiliário dessa lista que eu quero mostrar para vocês, que é o fundo GGRC11, que no momento que eu falo com vocês, está sendo cotado aqui na casa dos R$10,68. Esse é um dos famosos fundos imobiliários de base 10, né? Ele fez um desdobramento para a base 10 recentemente. Base 10, que são aqueles fundos que têm a sua cotação ali na casa dos R$10, próximo, alguns passando um pouquinho dos R$10 como o GGRC, outros um pouquinho abaixo dos R$10, mas sempre ali perto dos R$10. São os famosos fundos de base 10. Mas cuidado que só porque a cota do fundo está custando R$10 não quer dizer que ele está barato, tá? É um preço acessível, mas não quer dizer que está barato. Tem que ter outras formas de a gente saber se o fundo está caro ou barato. Nesse momento, ó, o fundo imobiliário GGRC está com um dividend yield de 10,29%. Esse que é o fundo imobiliário principalmente de logística, né? E com um dividendo de 10,29%, o que é bem difícil da gente ver hoje em fundos de logística ter um dividendo tão gordo quanto esse. Hoje esse fundo está com PVP de 0,94%, tem uma boa liquidez. Vindo aqui um pouco para baixo a gente pode ver, ó, se liga só que esse é um fundo do segmento de tijolo, um fundo híbrido, né? Hoje ele conta com um patrimônio de 1,2 bilhão, o último rendimento que ele entregou foi de 9 centavos. E esse fundo já passa de 132 mil cotistas. Se a gente entrar um pouquinho aqui no relatório do GGRC11, a gente pode ver ó, que com relação ao último relatório, né, esse fundo hoje possui 20 ativos imobiliários, totalizando uma ABL de mais de 464 mil metros quadrados, o que é bem interessante, né? E vindo um pouco para baixo, a gente consegue ver aqui ó, alguns dos inquilinos hoje do GGRC11, como a Ambev, Hering, entre os inquilinos mais famosos, né? Suzano, Santa Cruz. Então tem muito inquilino aqui bem famoso, empresas bem grandes já consolidadas aqui dentro dos imóveis do GGRC11 atualmente, o que é bem interessante, né? Então, vindo aqui para a tabela, vamos começar pelo GGRC11, vamos colocar aqui o nome do fundo, GGRC11, vai dar para a gente aqui o preço da cota, e eu já vou colocar aqui também quanto é que ele pagou em dividend yield nos últimos 12 meses, que foi 10,29%, como nós vimos lá, né? Então, se eu tivesse investido aí cerca de 10 mil reais, vamos botar assim, no GGRC11, eu vou saber quanto é que eu receberia aqui ao ano em dividendo, em média, né, na média, e também uma média de quanto é que eu teria recebido por mês se eu tivesse investido esses 10 mil reais nos últimos 12 meses do GGRC11. Então, se eu tivesse investido esses 10 mil reais, eu teria recebido R$ 1.029 em dividendo, sendo em média R$ 85,75 ao mês. Olha só que interessante, né? Dividendozinho bem bacana. O segundo fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês é o fundo RVBA11, que também é um fundo bem interessante. Esse já é um fundo também está virando híbrido, né? Mas principalmente hoje ele tem imóveis mais focados no segmento bancário,
os inquilinos dele também, né? Os maiores são ainda do segmento bancário. RBVA, que é um fundo hoje cotado aí a R$ 103,19, é um fundo de base 100. O yield dele é um yield maior do que o GGRC, tá? É um yield de 11,63% nos últimos 12 meses, tá com PVP de 0,94, então com relação ao valor patrimonial da cota dele, tá apresentando aí 4% de desconto nesse momento, tem uma liquidez média diária de 1,43 milhões de reais ao dia em negociações. Descendo aqui um pouco, a gente vê que esse é um fundo, ó, do tipo de tijolo, fundo que hoje tem gestão ativa. O fundo passa dos 63 mil cotistas atualmente, tem um patrimônio líquido de 1,35 bilhão e o último rendimento que ele entregou, e já vem entregando há alguns meses, né, de R$1 por cota, o que é bem interessante. Entrando aqui no relatório, o último relatório, a gente pode ver que esse fundo hoje conta com 71 imóveis, atualmente 10 inquilinos, né? E a ABL do fundo, ó, de um pouco mais de 189 mil metros quadrados. Vamos dar uma olhada aqui quem são os inquilinos do RVBA 11 hoje. Então aqui na página 20 do relatório a gente pode ver que entre os principais inquilinos aqui nós temos, ó, Santander, Caixa, Açaí, Grupo Pão de Açúcar, Vago, Centauro, Renner. Então tem muita coisa interessante aqui. E como a gente vê, Santander e Caixa são os inquilinos de maior posição aqui dentro do portfólio do RBVA 11 hoje. Então ele é muito dependente ainda do segmento bancário, mas está fazendo uma diluição, está providenciando que esses inquilinos diminuam a posição aqui dentro da carteira dele. Então, vamos ali para a planilha colocar as informações aí do RBVA 11, que pagou 11,63% de dividendo nos últimos 12 meses. Vamos lá, vamos colocar as informações aqui do RBVA 11 aqui nessa planilha, vai dar o preço para a gente e o dividendo que ele pagou, 11,63%. Então, se eu tivesse investido aí cerca de R$10 mil no RBVA 11 12 meses atrás, eu teria recebido aí em média R$ 1.163 em dividendos e na média mensal teria recebido em torno de R$ 96,92 todos os meses. Praticamente eu poderia ter comprado mais uma cota todos os meses só reinvestindo dividendo. Teria só que colocar um pouquinho de dinheiro a mais aqui, olha só que bacana. E o último, mas não menos importante, o fundo que eu quero trazer para vocês, que é o fundo imobiliário Gari 11, que hoje eu tenho também na minha carteira, tá? Esse fundo está sendo cotado hoje a R$ 9,13, também é um fundo base 10, e esse está um pouquinho abaixo de R$10, né? Quase na casa de R$ 9,00. Esse fundo pagou nos últimos 12 meses 11,26% de dividendo, está praticamente sendo vendido no seu preço justo e tem uma liquidez bem maior do que os outros dois, porque é um fundo que está ficando bem famosinho, né? Ele seria o MXRF11 dos fundos de tijolo. Gari 11 hoje, ó, passou a se tornar um fundo híbrido. Ele era um fundo somente de logística, virou um fundo híbrido. Eu tenho um fundo detalhado dele aí no canal, só dá uma procuradinha aí nos meus últimos vídeos, tá? Vou deixar aí também na descrição para vocês clicarem e assistir esse vídeo mais detalhado desse fundo, que é um fundo de tijolo de gestão ativa, conta com um pouco mais de 242 mil cotistas. O patrimônio líquido desse fundo é de 1,16 bilhão hoje, né? E o último rendimento que ele entregou, aqui arredondou para 9 centavos, mas ele vem pagando 0,08 centavos,7. Entrando no relatório aqui do Gari 11, a gente vê que hoje, tá, ele conta com 25 ativos na carteira, saiu de 5 quando ele era somente logística, hoje tem 25, sendo logística e renda urbana. Hoje é um fundo híbrido, né? Tem 6 inquilinos, apesar de ter bastante ativo, tem 6 inquilinos, e os inquilinos do Gari 11 atualmente são esses aqui, ó, BRF, Air Liquide, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, BAT, que seria British American Tobacco, do segmento setor de atuação aqui, bens e consumo, é uma gigante também, multi-internacional, então são inquilinos de peso. A gente pode ver aqui a qualidade desse inquilino, ó, tudo A, então bem top, deixa a gente bem mais tranquilo. Esse fundo que pagou ali, como eu mostrei para vocês, aqui na casa de 11,26% em dividendo, vamos aqui para a nossa planilha e colocar as informações dele e ver quanto é que a gente teria recebido se tivesse investido R$10 mil 12 meses atrás nesse fundo. Então vamos lá, colocando aqui as informações do fundo Gari 11, vai aparecer aqui para a gente o preço, e como ele pagou 11,26% em dividendo, se eu tivesse investido aí cerca de R$10 mil nesse fundo, eu teria recebido ao ano, ou no último ano, mais ou menos aí R$11.126 em dividendo, em média, tá? Na média, e no mês, ao mês, cada mês eu teria recebido em média R$93,83 em dividendo. Olha só que bacana, cara, que interessante. São 3 fundos de tijolo, tá? GGRC, mais focado em logística, RBVA,
e Gari 11, que são fundos mais híbridos e com dividendos bem robustos, como a gente pode ver. GGRC pagando 10,29%, RBVA 11,63%, bem alto o dividendo, e o Gari 11 pagando também 11,26%. Lembrando novamente, tá? Esses fundos aqui não são nenhum tipo de recomendação, só estou trazendo para vocês alguns exemplos de fundo imobiliário de tijolo que estão pagando um dividendo bem gordo, só para a gente conhecer e para fins de estudo, né? Se você quiser dar uma olhada no relatório e estudar um pouco mais esse fundo imobiliário, tá aí uma sugestão de estudo para vocês. Aproveita, vai nos comentários e diz para mim se você tem algum desses fundos imobiliários aí na sua carteira e quanto é que você recebeu aí nos últimos 12 meses desses fundos imobiliários. Faz uma pesquisa aí, soma aí quanto é que vocês receberam nos últimos 12 meses, ou se não tem 12 meses, soma o período que vocês têm em carteira e diz pra gente aí quanto é que vocês já receberam desses fundos aí em dividendo na sua carteira de investimentos. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, é nóis, fui!